Fala, meu anjo, beleza? A gente vai dar uma olhadinha nas operações do dia 26 de agosto, que foi segunda-feira, e vamos analisar o que que foi feito, o que que o mercado fez, o que que a gente fez, o que que o operacional mandava fazer, né? É bem importante ter essa diferença aí, e a gente acompanhar esse resultado. De antemão, eu adianto que foi um dia bem complicado, que eu acabei operando muito. Operei bem mais do que eu devia, fiz muitas operações e vocês vão ver que ao longo da manhã, ao longo daquele período de operação, eu acabei correndo atrás do próprio rabo, como se fosse isso. Então, poderia ter parado de operar bem mais cedo, poderia ter alongado um pouquinho o alvo para já bater a meta e parar, mas uma coisa foi levando a outra e, enfim, acabou não sendo o melhor dia. Aqui eu comecei a gravação de tela depois da primeira operação. Eu só me liguei nisso depois e aí acabei perdendo o vídeo da primeira operação. Mas o que que a gente tem aqui? O mercado abriu aqui nesse candle acima do ajuste do fechamento. Ele tentou ganhar essa região do 499, do 508 aqui, e ele começou a mostrar fraqueza. Quando ele mostrou fraqueza, rompeu a mínima do dia e voltou para fazer um pullback, eu observando esse candle e de olho no mercado o que estava acontecendo, eu fiz essa entrada na perda dessa mínima, ok? Consegui realizar a parcial e depois da parcial eu fiz a realização do alvo final, então a gente fechou essa operação com R$ 150 aqui, beleza? Então, um pouquinho tempo de operação, menos de um minuto de operação, a gente já conseguiu quase bater meta, né? Minha meta são R$ 200, 10 pontos com a mão cheia, e, e se eu tivesse segurado um pouquinho alongado, teria dado certo. Vamos seguir aqui para a gente acompanhar o que que o mercado está mostrando para a gente. Vou adiantar o vídeo, porque aí eu vou fazendo os comentários só quando de fato aparecer alguma operação, enfim. A gente observa que o mercado tentou ganhar a mínima aqui, né? Não conseguiu ganhar essa mínima, mostrou muita força compradora nessa região. É uma região que eu vou estar de olho se ele voltar para lá. E continua o movimento de subida. Ele começa a deixar alguns candles marcando essa região do meio aí, né? Essa região de 50%. E aqui, ó, a gente teria uma nova entrada nessa operação. O mercado veio, testou a mínima a primeira vez, recusou, testou a mínima a segunda, deixou um fundo mais baixo, recusou novamente. Aqui, esse candle do G aqui, ele é um candle inside para mim. Por que inside? Porque ele está dentro da máxima e da mínima do candle anterior. Esse candle é um candle de entrada, beleza? Ele é um candle de entrada. Eu não fiz essa entrada porque eu queria que o preço voltasse um pouquinho mais, para eu ter mais amplitude de movimento, garantir melhor esse payoff. Como isso não aconteceu, eu acabei optando por não fazer essa entrada. O mercado continua, vai testar a região de mínima de novo. Ele acaba deixando um fundo maior, né? Um fundo mais alto nessa região aqui, mas tá dando para ver que ele está brigando pela mínima. Aqui, uma terceira entrada. Eu poderia ter feito essa entrada de novo. Eu tenho um candle inside, ó, então esse candle está dentro do candle anterior, regiões de máximas e mínimas. O mercado tenta ganhar esse fundo, não consegue. Quando ele volta e rompe esse candle, é um gatilho de entrada para mim. Por que que eu não fiz essa operação? Porque ela estava muito próxima ao ajuste e fechamento. Então, como o ajuste e o fechamento poderiam ser uma barreira natural de defesa, e eu estaria comprando exatamente onde essa defesa poderia estar acontecendo, eu optei por não fazer essa operação e esperar uma oportunidade mais para frente. O mercado continua, ele consegue romper aquela região que poderia ter uma defesa, ele faz um novo topo em relação a esse aqui, e ele deixa um candle que está mostrando essa fraqueza nesse pavio. Eu faço a entrada na perda desse candle, o stop acima dele, então a gente está com stop de 5,5 pontos aqui, e a gente está com alvo primeiro de 5,5 pontos e o segundo naquela região de fundo. Porém, se essa operação chegasse até o ajuste e fechamento, eu já iria zerar ela com a meta batida. Só que o que acontece? Essa operação foi uma operação errada.
eu fiz uma entrada num candle que não é um candle favorável, não é um gatilho para o meu operacional. Não sei, estava um pouco desconcentrado, ansioso para operar, e aí acabei batendo numa região que não era interessante. Então essa operação é uma operação que não conta para o operacional. Dá para ver que o mercado ele rompe aquele candle, mas ele não tem força suficiente para continuar o movimento de descida e ele continua o movimento de subida. Está bem mais forte essa força compradora. Aqui a gente devolveu parte do ganho que a gente tinha feito, né? Então a gente tinha feito R$ 150, a gente acabou devolvendo 110 aí com stop. O mercado sobe, ele consegue fazer uma nova máxima aqui, pouquinhos pontos. Eu estou observando essa região porque se ele me deixar um candle de gatilho aí, é um ponto de entrada para mim, é uma região de entrada. Então eu já estou de olho nisso e estou esperando esse candle confirmar. Ele deixa um candle que poderia ser um candle de gatilho, esse candle vermelho aqui, negativo, porém ele já tem um rompimento da máxima desse candle. Quando isso acontece, eu cancelo minha entrada. Então, eu não vou fazer essa entrada mesmo se ele voltar. Vamos lá. Aqui ele seguiu fazendo um movimento de alta. Eu fiz essa entrada com 2 contratos na perda desse candle aqui, mas de novo, não era uma operação que era para ter sido feita, tá bom? Então, segundo erro operacional em sequência, independente se der certo ou se der errado essa operação, eu não lembro exatamente os valores, mas era uma operação que eu não deveria ter feito, tá? O mercado, ele pega a minha entrada, os meus 2 contratos de venda, ele tenta ganhar essa região, mas ele não tem força suficiente para continuar esse movimento. E aí você já tem esse pavio aqui de recusa. Vocês vão ver que no meu operacional eu faço muito trailing stop, então eu vou apertando esse stop, eu vou diminuindo ele. Se o mercado andar a favor da minha operação, se ele deixar candles favoráveis, eu vou levando esse stop comigo para que, se o meu pensamento estiver certo, ao invés de eu perder aquele stop lá que estava cheio de 5, 6, 7 pontos, eu consigo reduzir isso para 3, 2, às vezes até protegendo a operação no 0 a 0 e deixando ela correr, tá bom? Aqui ele volta e pega o stop. A gente estava R$ 40 positivo e fomos para R$ 40 negativo agora, né? Com essa operação. Aqui, ó, ele marca esse fundo a primeira vez no 508, desce, volta para testar o 508 e não consegue passar. Quando ele volta, não consegue passar e ele me deixa um candle, ó, observa. Terceira vez que eu estou falando desse tipo de candle aqui nesse vídeo. Um candle inside, onde a máxima e a mínima dele estão dentro do candle anterior, é um candle que é gatilho para mim se ele tiver uma região específica. Então eu entro com a venda de 2 contratos. Essa venda aqui é uma venda válida dentro do operacional. Ou seja, das 4 operações, 4 com essa, que eu fiz até o momento, 2 eu deveria de fato ter feito. 2, de fato, a estratégia manda eu fazer. Vamos ver como que foi essa operação. O mercado ele vem a favor da operação. Eu consigo fazer a parcial para tirar um pouco esse risco e proteger o preço, o stop no preço de entrada. O mercado continua o movimento, ele segura nessa região aqui do 500, que é uma região importante para o dólar. Os bola-bolas, né? 400, 500, 600. Enfim, ele segura nessa região. E ele volta para pegar o stop no preço. Se eu não tivesse feito a parcial, a minha proteção estaria aqui. Então eu sairia com um ponto e meio positivo. Então foi uma operação que entrei certo, o operacional falava para entrar, porém não andou a favor da forma que eu gostaria. O mercado volta para testar aquela região do 508, ele não consegue romper, então eu estou vendo muita força da parte vendedora naquela região. E ele deixa um candle, que por mais que seja um candle positivo, ele demonstra essa fraqueza do lado do comprador. Ele tenta romper o 508, ele não consegue romper o 508, ele volta fechando perto da mínima desse candle,
e na sequência eu já tenho um candle negativo. Então, eu faço a entrada de 2 contratos, stop em cima desse candle. Bom, o mercado acelerou bem, consegui fazer a parcial, protegi a operação no preço e agora eu estou deixando ela andar um pouquinho. Aqui eu marquei a região de retração, eu não considero muito regiões de 38,2, de 61,8, eu não opero o FIBO dessa forma. Eu uso a ferramenta de Fibonacci do Profit só para ele me marcar regiões de prêmio e desconto. Então eu quero saber onde que está barato e onde está caro com base na linha de 50%, tá? Então vocês vão ver que a todo momento eu faço, eu traço essa ferramenta para estar acompanhando isso. Bom, essa operação deu certo, consegui proteger. A gente está fazendo aqui nessa operação agora 10 pontos com o contrato aqui, ó, cerca de 115, 100, 120 pontos. E o resultado do dia está aumentando. Ó, a partir do momento que ele fechou esse candle favorável, eu vou andar com o stop, então aquele stop que estava lá no preço, eu desço ele para cá, eu deixei ele perto do 500, na expectativa de que se ele for lá, de fato ele pode tentar romper essa região, e aí tudo bem, eu vou botar esse lucro no bolso, mas eu quero que esse mercado ande mais. Nesse momento, o meu alvo dessa operação está lá no 488, que é antes do ajuste e do fechamento. Então o candle fechou, eu desci mais um pouquinho, agora eu estou garantindo 9 pontos com essa mão. O mercado deixa esse candle positivo, mas ele não tem força e acaba acontecendo essa violinada e eu saio dessa operação no lucro. Então a gente estava R$ 40 negativo e a gente conseguiu voltar para o positivo de 135. Minha meta é R$ 200, que nem eu falei, 10 pontos com a mão cheia. Aqui eu já poderia ter parado. Eu já poderia ter parado lá no 150 no começo do dia, em 10 minutos de operação. Eu poderia ter parado aqui com 135, mas eu quis buscar essa meta de 200. E aí é um outro erro que eu cometi nessa manhã, porque a meta ela é um parâmetro, né? Ela não tem que ser uma obrigação. A gente não tem essa obrigação. A gente é trader justamente para a gente não ter obrigação. A gente trabalha a hora que a gente quer, no local que a gente quer, no momento que a gente quer. E enfim, e aí não parei, e aí a gente vai continuar vendo um pouquinho essas operações aqui. Vamos lá. Aqui ele vem para perto do ajuste e do fechamento. Ele deixa um candle que demonstra uma dificuldade para romper essa região, só que esse candle não era um candle de entrada no operacional. Por quê? Porque ele me deixou um candle negativo. Se esse candle fosse um candle positivo, beleza, eu poderia fazer minha entrada. Agora ele deixou esse candle positivo. Eu posso fazer essa entrada? Poderia. Poderia fazer essa entrada porque eu tive o candle. Mas o que aconteceu? Eu entrei antes dessa operação. E aí, por eu ter entrado antes, eu corri um risco. Então, é uma operação que foge do operacional, eu considero um erro operacional. Tá? O mercado continua a movimentação, não consegue romper o ajuste, vem para baixo novamente. E está dando para ver que está tendo muita briga aí nessa região de ajuste e fechamento. Como ele conseguiu evoluir um pouquinho, eu fiz a parcial para tirar o risco dessa operação e botar meu stop no zero e deixar ele avançar para que eu conseguisse bater a meta. Nesse momento, a gente está fazendo aqui ó, 180, 190, 195 reais, ou seja, a gente está falando de 15, 10, 5 reais da meta do dia. Poderia ter zerado, poderia ter clicado para zerar, mas fiquei esperando o preço evoluir, o preço evoluir, o preço evoluir. Isso estava demorando um pouquinho. Ó, o preço evolui, ele bate os R$ 200 de meta, bate os 205, ou seja, superando essa meta, e eu falei, pô, não, vou deixar essa operação correr para ela pegar no meu alvo ali de 10 pontos, vou proteger aqui embaixo, e, e é isso. Foi mais uma questão de, talvez um pouquinho de ganância, ele querer um pouquinho mais aquela grana, só que já estava com o financeiro feito. Moral da história, zerei a operação com 180, então ela já tinha dado os 200, já tinha dado os 205, eu não fiz a zeragem dessa operação. E aqui continuo operando.
entro numa região e, assim, agora nessa revisão, a gente vai ver várias coisas que aí eu fui me perdendo um pouquinho. Como aconteceu isso de fazer o financeiro não ter fechado, ter tido um pouco essa ganância, eu acabei me perdendo emocionalmente durante a manhã. E acabei entrando numa série de operações que eu não deveria ter feito, que eu não deveria ter entrado. E isso prejudicou bastante. Então a gente vai ver uma sequência de erros agora, assim, gigantesca. Vamos lá. Essa primeira operação foi errada por quê? Porque eu não respeitei a região de prêmio e desconto. Eu não posso fazer uma venda aqui. Olha só, o mercado estava lá no 508, ele veio para o ajuste e eu tentei fazer uma venda aqui. Se eu fosse realizar uma venda, essa venda deveria ter sido feita lá em cima. E eu não fiz isso. Eu quis vender aqui embaixo. Ah, pô, poderia ter dado certo. Ah, o mercado foi a favor, ó, veja que ele foi a favor e tal. Mas é uma entrada errada, fora do meu operacional. Então eu tinha que ter aguardado essa região. A gente continua, ele mostra a força compradora, rompe aquele topo anterior que ele tinha feito, e aí eu entro com uma compra nessa região. O mouse está em cima, deixa eu ver se eu consigo tirar. Consegui tirar aqui. Nessa região. Operação errada. Por que essa operação foi errada? Porque aqui eu já estou em cima do movimento. Eu deveria, se é uma operação de compra, eu tenho que operar a extremidade, onde eu tenho mais chance de deslocamento de preço, seja para fazer a parcial, seja para fazer o alvo final. E aqui eu acabei comprando no meio do movimento. A compra correta era aqui, e aí eu tinha que esperar essa operação evoluir, coisa que eu não fiz. Aqui eu poderia ter comprado quando ele não ganha o ajuste de fechamento e ainda está numa região baixa, próxima do fundo anterior. Agora, comprar aqui, onde ele está fazendo um novo topo, é um erro. E foi exatamente isso que aconteceu. Fiz essa compra acreditando que teria uma continuidade fora do operacional e o mercado veio contra para fazer uma correção. Mais uma vez, segunda compra errada da mesma forma. Região errada, lado errado. Então, stop de novo. E aí, olha só, aquele 180 que a gente tinha feito lá no dia poderia ter parado, os 200 que a gente já tinha batido o meta poderia ter parado, agora se tornaram 10 negativos. Aqui minha cabeça já está completamente fora, assim. Não realizei os lucros que eu deveria, não operei da forma correta que eu deveria, uma sequência de erros. Qual que é meu pensamento aqui? Beleza, por mais que erros tenham acontecido, eu É, eu entendo que faz parte, agora eu preciso me concentrar um pouquinho, me conectar novamente para buscar esse dia. Então, o dia, agora são 11 horas aqui na gravação, então 11 horas para mim é como se o mercado tivesse resetado. Então, esquece tudo que aconteceu em 2 horas de pregão, vamos lá, a gente está começando a operar de novo. E foi esse trabalho mental que eu tentei fazer para buscar isso. Vocês vão ver que ainda levou um tempinho, mas a gente foi buscar. Então o mercado volta para essa região do ajuste do fechamento, ele não consegue romper o fechamento aqui ó, no 846, ele já tinha deixado o fundo nesse candle, ele deixou o fundo nesse candle de novo, agora ele está vindo para romper esse 84. Outro candle que ele não consegue romper, entrada de compra ganhando esse candle aqui por conta dessa região. Essa sim, entrada válida, tudo certo. Por quê? O mercado deixou um fundo a primeira vez, deixou o fundo a segunda vez, deixou o fundo a terceira vez. Eu estou do lado de baixo, eu estou numa região de compra aprovada dentro do operacional. E aí vamos ver como que o mercado avança. O mercado demorou um pouquinho, aqui ele avançou, então eu já consegui proteger essa operação aqui, ó, agora eu estou com 3 pontos, antes eu estava com 5 ou 6, se eu não me engano, e o meu alvo está no topo desse fundo aqui. Eu faço a primeira parcial para proteção, antes de chegar no topo, e agora eu vou acompanhar o que ele vai fazer. Ele continua um movimento de alta, mas a gente está vendo uma dificuldade ali, ó, você está vendo que não tem um candle que passa e rompe isso aqui direto, ele vai e volta, e os candles estão pequenos, ó, eles estão curtos, então não está dando muito espaço para o preço evoluir. Mas eu ainda estou na operação, a operação está no zero, está protegida, vamos ver o que vai acontecer. Ele consegue fazer o rompimento. Quando ele fez o rompimento desse topo, eu trouxe o stop para 6 pontos aqui, ó, nessa região do 490.
Então eu estou ganhando 6 pontos com meia mão. Se ele romper e passar direto, beleza, ele vai me dar mais pontos. Aqui eu mudo de ideia, coloco ele para perto do preço de entrada, para deixar ele recuar. E aí você começa a ver que tem algumas decisões que não foram muito subjetivas nesse dia. O operacional ele precisa ser delimitado, ele tem que ter parâmetros fixos. Ah, se isso acontecer, eu faço tal coisa. Se tal coisa acontecer, eu faço isso. E aqui a gente está começando a ver uma sequência de indecisões. Ah, eu subo o stop, abaixo o stop. Ah, eu mudo tal coisa. Ah, eu não entro. Ah, eu entro. Aqui eu desço, aqui eu subo. E aí, cara, você acaba entrando numa sequência de que você não está operando esse mercado. Você está como se você tivesse a todo momento negociando o seu operacional com você mesmo. E isso é um ponto de melhoria que eu preciso fazer para que de fato isso não aconteça ao longo. Pô, se o stop é aqui, o stop é aqui. Se o stop é ali, o stop é ali. Não vou mexer. Eu preciso deixar esse mercado andar, eu preciso deixar ele corrigir se for o caso. Então, enfim, por fim, eu coloco a proteção dessa operação aqui no 91,5, depois que ele deixou esses candles vermelhos aqui, né, negativos, e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, ele pega meu stop, então eu estava com um financeiro interessante, estava voltando a ter aquele financeiro acima de R$ 100, próximo da meta, e aí como eu deixei ele voltar lá do 500 para o 490, 10 pontos aí foram, né? E acabei deixando voltar muito. Poderia ter realizado lá no 500 e depois ter feito outra operação, mas na expectativa de buscar aquele valor que eu já tinha perdido, um erro, né? A gente não tem que buscar valor que a gente perdeu, a gente faz a grana, a gente tem que fazer a grana. Não existe grana perdida, não existe recuperar a grana do mercado. Então, é um erro que precisa ser melhorado. O mercado tenta ganhar essa região do 90 novamente, deixa um candle, é, um candle positivo na região do 90. Faço essa entrada do candle positivo, o que a gente tem aqui? Eu tenho essa região que ele já tinha mostrado dificuldade, do 90, ele deixa um candle positivo depois de um candle negativo. Uma coisa que eu faço muito no meu operacional, muito não, mas uma coisa que eu faço no meu operacional, alguns candles que estão no topo e alguns candles que estão no fundo, eu faço a leitura deles em conjunta. Então eu meio que somo um candle com outro, sobreponho um candle com outro, como você quiser chamar, e essa sobreposição me resulta um novo candle. E aí aquele candle ele pode ser um gatilho ou não. Então na prática o que é isso? Esse primeiro candle aqui dessa região, ele veio, ele abriu perto da máxima, fechou perto da mínima e deixou esse formato aqui para gente. O segundo, ele abriu perto da mínima, fez o tique no fundo do candle anterior, foi até a máxima, fez o tique do fundo anterior e fechou no mesmo ponto de abertura desse candle. Quando eu somo esses dois, o que isso é para mim? Isso é um doji. Então ele é um doji somado. Eu brinco assim, beleza? Como o preço abriu, desceu, mas o segundo candle subiu e fechou onde ele abriu. Ele forma para mim um doji. O doji é um gatilho de entrada, então eu faço a entrada desse candle. O stop está embaixo dele, ali no 89,5. Como eu tive um candle positivo, eu puxo o meu stop loss mais para perto, então agora eu tô aceitando perder 1,5 ponto nessa operação para fazer a parcial com 4. Eu antecipo a parcial um pouquinho e agora protejo essa operação no zero. Vê que o mercado ele dá uma estourada naquela zona do 500 que ele não estava ganhando. Tracei uma projeção aqui só para a gente ver um pouquinho o que era o 100, o que era o 100 e o 161,8 para entender se ele coincidia com alguma região, se ele coincidia com algum topo importante, e eu deixei o meu stop total, meu alvo final dessa operação, nesse topo anterior, 14 pontos. Está fazendo financeiro de 150 nesse momento. Ele começa a mostrar uma dificuldade para ganhar essa região, eu trago o stop mais para perto ainda,
deixo ele no 98. Ele começa a deixar uns candles sem muita força aqui. E aqui, eu acabei cometendo um erro que eu matei a minha operação passada. Eu fiz um médio para frente numa zona que não era uma zona de médio para frente. Então é um ponto que eu anotei, que eu preciso entender melhor e melhorar isso, mas só para você entender. Essa região aqui em cima, ela era uma região de saída. Ela não era uma região de compra, ela era uma região de venda. Pô, eu estou perto da zona do 500, eu estou perto desse topo aqui, que foi o topo do dia. Eu não tenho que fazer médio para frente aqui. Se eu fosse fazer um médio para frente, esse médio para frente ele precisa ser embaixo, na zona de compra. Então, olha só, essas duas operações erradas que eu fiz aqui, eu fiz um médio para frente errado aqui da mesma forma, do mesmo princípio. Então, só nesse dia, 3 operações com o mesmo erro, exatamente. 3 operações com o mesmo erro. E isso acabou matando. Então, aquela operação que estava positiva, que estava pagando 150, 160 reais, eu faço o médio para frente, prejudico essa operação na ansiedade de bater essa meta, de chegar nesse valor logo, é, e, e acabo botando grande parte desse lucro aí por água abaixo. E que ele me tirou. Então, eu fiz o médio para frente, protegi no local de proteção, que seria se fosse uma entrada válida, mas não era. E fechei essa operação com R$ 95. A gente estava com R$ 150, R$ 160. O emocional ele é muito importante, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso. Ele é muito importante. E quando a gente se desapega um pouquinho desse emocional, quando a gente se desprende dele, enfim, acaba fazendo algumas coisas sem perceber, sem analisar, a gente acaba se prejudicando bastante. Então, no começo do dia, eu podia ter batido a meta na primeira operação, eu podia ter fechado a meta quando ele bateu os R$ 200, eu podia ter aceitado os 150 e os 160 que o mercado estava me pagando, e não fiz, né? Então, assim, olha como a gente se deixou perder ao longo dessa manhã. Aqui eu tentei fazer uma operação de venda, poderia, tá? Poderia ser uma operação de venda caso esse candle aqui fosse rompido, mas não houve o rompimento desse candle. Então, mais um erro operacional e mais uma vez o financeiro sendo devolvido. O mercado continua, faz explosão e vai romper o topo do dia anterior. E aí, algumas coisas para a gente analisar. Olha só, a primeira venda foi feita lá na região do ajuste do fechamento. E eu não consegui capitalizar essa venda tanto quanto eu poderia. Olha o, o que o mercado andou, tudo bem que em questões de horas, mas olha o que ele andou desse ponto de compra até o topo do dia, né? Então, foi uma entrada que ela poderia ter me pagado muito, muito mais se eu soubesse, se eu tivesse operado ela um pouquinho melhor, protegido melhor, feito médio para frente na região, que é de médio para frente, e isso não aconteceu. Outra entrada é essa aqui, ó, também, lá próximo da mesma região, ele fez o fundo lá no 84,5, lá no 87, próximo do ajuste do fechamento, fiz uma boa entrada, praticamente não tomei calor nessa operação, pouquíssimos pontos, 1, 2 pontos, e não consegui tirar uma grana considerável desse movimento. O que eu vou adiantar para a gente caminhar, senão o vídeo vai ficar muito grande. O mercado ele começa, ele faz um topo, ele faz um novo topo no dia, e ele me deixa um candle muito forte na venda, ele me deixa esse martelo aqui, ó, muito forte. Diante desse movimento e do impulso que ele teve aqui, eu faço a venda de 2 contratos, stop em cima desse candle e vou deixar o mercado mostrar para a gente aí o que ele quer fazer. À medida que eu tive um candle negativo fechando abaixo do meu preço de entrada, eu vou andando com essa operação. Fiz a parcial do primeiro contrato, protegi o preço na entrada, e aqui a gente já está com aquele financeiro de 120, 125,
reais. O mercado ele volta para ele chega a me dar ele me dá a parcial aqui, né, e aí eu quero pegar só esse ponto de zerada aqui, ó, que é ele chegou a me dar 130, 145, ele veio, meu stop estava no beleza. Fiz a zerada com R$ 135. Esse esse dia, ele acabou sendo um dia bem complicado com muitos erros, né. E aí, mais uma vez, eu poderia ter parado aqui, mas não parei. Então eu continuei operando e aí tive outras operações negativas e outras operações positivas. Eu vou acelerar aqui para a gente ver. Aqui eu trouxe o relatório, tem no final do vídeo também, mas esse momento do relatório é o momento que eu estou anotando as operações no diário, tá? Então, em alguns momentos ele aparece aqui ou na outra tela que eu utilizo, e eu vou fazendo essas anotações para manter esse registro, fazer as análises, enfim. O mercado ele continua. Aqui eu tento fazer uma compra, mas não é um ponto de compra, eu não tive o candle gatilho nessa compra. Então é uma operação fora da estratégia. Ele não foi a favor, me deixou com R$ 55. O mercado continua, movimento de baixa, eu estou esperando ele me deixar um candle favorável numa região. Ó, a região do 500 é uma região importante, uma região que brigou muito. Estou de olho para ver se ele deixa esse candle. Ele acaba não deixando no primeiro momento. Pronto, aqui ele deixa. Aqui ele deixou um doji perto da região do 500. Para mim é um gatilho, entrada de compra, stop embaixo dele. Então aqui eu estou com um stop de 3,5 pontos para fazer uma parcial de 4 e tentar alongar mais se o mercado esticar. Ó, o mercado vai a favor, eu consigo fazer a minha parcial e depois faço a minha zerada total. E aí eu fecho o dia com R$ 125. Conta real, da Genial, que é a corretora que eu utilizo. Então, assim, um dia muito, 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 muito complicado. Por querer buscar um pouquinho mais da meta, por querer ficar 10, R$ 15 da meta, por querer pouquíssima grana, eu acabei operando muito e girando muito. Então foram 15 operações, foi um dia extremamente cansativo. Terminei essa manhã de operação exausto. O esforço mental, né? O cansaço mental gigantesco e cheio de erro. Então, esses erros foram anotados, foram analisados e a ideia é que a gente vá melhorando isso e a gente consiga cada vez mais errar menos e acertar mais. Se a gente tem um loss dentro da estratégia, cara, isso é um gain. O loss dentro da estratégia é um gain. Você está operando certo, você está com a estratégia a seu favor, você está com o payoff a seu favor, você está com o seu operacional. Agora, o que não pode acontecer é você ter o seu operacional que você confia, que é um operacional validado, que te dá dinheiro, você operar contra ele, você fazer coisas que ele não, você fazer coisas que você não deveria. Então, é um grande aprendizado. Bom, é isso. Fechando esse dia de operação por aqui. Fecho positivo com R$ 125, mas muita taxa. Então, metade disso aqui foi taxa, foi de giro de contrato, foi de entradas em novas operações. Não é um financeiro que chama atenção e muito, muito, muito aprendizado nesse dia. Se você gostou, é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal para você acompanhar direitinho tudo que eu vou postar aqui, as análises, as gravações, enfim, análise do mercado. Segue no Instagram, também estou postando alguns conteúdos lá. E é isso. Me acompanha nessa jornada aí, vamos junto. Eu vou trazendo cada vez mais isso para vocês, beleza? Valeu, galera.